nivel internacional puede dar puede resurgir y sobre todo puede dar un panorama diferente a nuestras profesiones. Vamos a continuar con nuestro siguiente experto, es por ello que me permito presentar desde Brasil, nos acontrante el doctor Bruno de Castro. Él es cirujano dentista, Unifoa 2020 y especialista en endodoncia. También cursando la maestría en DTM y dolor orofacial en Sao Leopoldo Mandic, con actualización en endodoncia, cirugía oral menor y estomatología. Actuación clínica como clínico general, con el enfoque de endodoncia, prótesis fija y DTM. En esta noche de hoy vamos a compartir con nuestro experto el tema núcleos adhesivos post-endodoncia. ¿Por qué la adhesión estructural supera hoy al uso de póster intraauriculares? Doctor Bruno, qué gusto, muy buenas noches, gracias por estar acá. Sabemos que está haciendo un gran esfuerzo, primero que nada, por su tiempo. Luego también sabemos que el gran esfuerzo de usted es justamente que vamos a trasladarlo desde el portugués acá al español. Muchísimas gracias de igual manera por ese tiempo que permite compartir con cada uno de nuestros expertos. Le he nombrado en este momento como coanfitrión para que pueda habilitar el micrófono y también encender su cámara. Doctor Bruno, bienvenido, buenas noches. No sé si logra escucharnos bien. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Ahn, eu vou precisar falar em português, eu espero que vocês compreendam aí o que eu vou passar para vocês, e eu fico aí à disposição para a gente iniciar a nossa palestra. Muy amable, sí, podemos iniciar. Sabemos que vamos a manejar en portugués esta ponencia y muy amable, doctor. Sabemos que esperemos que nos pueda acompañar también un poco el idioma latino, el hispano, para poder entenderlo de mejor manera, doctor. Pero bueno, más sin embargo, pues bienvenido y le escuchamos, doctor. Combinado, então. Deixa eu compartilhar minha tela. Sí, perfecto, ya está Ah, habilitado para que lo pueda compartir. Ok, ok, lo vemos, estamos ya con su pantalla, doctor. También, no sé si podemos colocarlo en pantalla completa para poder arrancar. ok. Só um momento. Deixa eu colocar aí. Agora sim. Excelente, excelente. Tenemos todo en pantalla. Ok. Posso iniciar então? Bom, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui para compartilhar desse conteúdo com vocês. A gente vai falar sobre núcleos adesivos pós-endodontia e a gente vai entender hoje por que que a adesão estrutural na odontologia ela tem superado cada vez mais o uso dos pinos intrarradiculares, tá? Se eu estiver falando muito rápido, se algum ponto ficar pouco entendido, vocês me falam, eu volto, explico novamente, tudo bem? Então, com a visão da endodontia, que é a minha primeira especialidade, eu acredito que eu vou conseguir compartilhar muito conhecimento, feedback clínico para vocês e também toda a base da literatura em cima disso, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre endodontia é aquele mito da fragilidade endodôntica, que ainda tem muito dentista, por mais que estudos desde 2007, do Diet et al. Lá, ele fala para a gente que fazer endodontia não deixa o dente frágil. Tem muito dentista até hoje, nos dias de hoje, que acreditam que tratar um dente endodonticamente deixa ele seco, deixa ele fraco, com perda de elasticidade. E a realidade que a literatura mostra para a gente é que após um tratamento endodôntico, a remoção da polpa, né, a perda de umidade na dentina ela é mínima, ela não alcança nem 10% dessa perda de umidade que seria de um dente vivo. E qual que é o fator chave aqui, né? A fragilidade do dente ela é uma questão estrutural e não química. E a gente vai ver muito sobre essa questão estrutural aqui,
para a gente decidir quando vamos usar um pino e quando não usar um pino, tá? Então, se você for olhar a questão da perda de estrutura dental, você vai ver ali que um acesso endodôntico feito, ele reduz ali a rigidez estrutural de um dente em torno de 5 a 10%, tá? É uma métrica muito inferior, ou seja, aquele acesso oclusal que eu faço no dente e mantenho todas as paredes do dente, ele não reduz ali a rigidez estrutural do dente a ponto de fragilizar o dente, né? Em contrapartida, se eu perco uma crista marginal do dente, por exemplo, a crista mesial ou a crista distal, a gente já tem uma perda maior de rigidez estrutural, chegando em torno de 20% da capacidade de rigidez estrutural desse dente. E aí, quando eu perco duas cristas marginais, ou seja, eu vou ter uma cavidade MOD, mesial, oclusal e distal, a gente tem um comprometimento, aí sim, 60% da perda da rigidez da estrutura. Então, a principal causa da perda da rigidez é a deflexão de cúspide, que é agravada pela redução da estrutura dental. Então, quando eu perco aquela crista distal, aquela crista mesial, as minhas cúspides vestibulares e lingual, elas aumentam a chance de deflexão, de fazer essa flexibilidade interna e externa nos movimentos excêntricos de mastigação. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vai entender que a hierarquia dos remanescentes. Então, quanto mais parede sobra no meu dente, mais resistência eu vou ter. E quanto mais resistência estrutural eu tenho, menor a necessidade de um pino. Então, eu aqui no Brasil eu já trabalhei em lugares onde só por se fazer um acesso endodôntico já era indicado fazer pino, né? E fazer uma inlay, por exemplo. Só que isso está totalmente equivocado, isso está totalmente errado, de acordo com a literatura atual. Então, o que a gente tem que entender? Quanto mais parede eu tenho, menor a necessidade de retenção, principalmente se eu sei trabalhar com adesão. Então, a gente vai chegar lá e falar sobre isso. Então, se eu tenho um dente que eu tenho de remanescente 3 a 4 paredes, eu vou trabalhar com adesão pura, sem pino. Então, por exemplo, eu tenho uma cavidade que eu fiz um tratamento de canal e eu só envolvi a oclusal desse dente. Eu só removi a oclusal. Eu mantive no dente parede mesial, parede distal, parede vestibular ou bucal, né? E parede lingual ali. Mantive essas 4 paredes. Ou, seja lá, eu perdi uma das paredes. Vamos supor que eu perdi uma parede mesial ou uma parede distal. Se não houve comprometimento de cúspide, eu vou fazer uma restauração direta em resina composta. Se aconteceu essa mesma situação, mas, por exemplo, eu perdi ali uma parede mesial, né? Consequentemente, eu perdi uma outra parede lingual, vestibular, ou seja, eu levei um comprometimento de cúspide, aí a gente vai pensar em uma restauração indireta. A gente vai pensar em uma inlay, um lay, overlay, tá? Quando a gente tem duas paredes perdidas, uma MOD, aqui a gente vai focar muito nesse monobloco adesivo, ou seja, uma onlay, uma overlay, ela vai ajudar muito em dentes com tratamentos endodônticos, tá? E que, obviamente, a destruição, o desgaste da coroa foi maior do que 50% do remanescente. Então, eu posso ter uma MOD, uma cavidade mesial ocluso distal, só que se ela for muito estreita, eu posso fazer uma resina composta diretamente. Isso não vai afetar, porque eu vou trabalhar com adesão. Resina e adesão, ela vai ajudar muito nisso. Agora, se eu tive um istmo, uma cavidade muito extensa, mais do que 50% ali da distância oclusal, aí a gente já começa a pensar em trabalhar com uma inlay, ou uma onlay se teve comprometimento de cúspide, ou overlay se teve comprometimento de mais outras cúspides. Beleza? Quando eu tenho um remanescente de uma parede só,
Então, por exemplo, eu perdi a parede vestibular, perdi a parede mesial e a parede distal. Eu fiquei só com a parede lingual ou palatina daquele dente. Ou o inverso, perdi distal, perdi palatina ou lingual, né? Perdi mesial e mantive a vestibular ou bucal. Uma parede ficou. Aqui a gente já vai considerar, né? Em alguns casos, o pino de fibra ou a Ribond, que é uma nova tecnologia que a gente tem aí, que é uma fita de fibra de vidro que tem vindo com bastante literatura, cada vez mais crescente. É um trabalho recente, mas com muita literatura já sendo trabalhada em cima, e que ela ajuda muito na dissipação das forças. A gente vai falar sobre ela. Mas para que isso? Porque quando eu tenho uma parede só, se eu jogo toda a carga para aquela parede, né, ela vai se sobrecarregar muito. Então, eu preciso de algo para gerar uma estabilização. Se eu uso Ribond, ótimo, posso trabalhar com ela, né? Se eu não uso Ribond, posso considerar o pino de fibra, tá? Agora, se eu não tenho nenhuma parede, eu perdi todas as paredes daquele dente, né? Perdi tudo e é incapaz de eu construir uma férula, que a gente vai ver daqui a pouco. Aí sim, o pino de fibra ele vai ser recomendado. Então, o que que acontece? A gente tem que lembrar que o pino de fibra, ou o pino metálico também, mas eu estou focando muito no fibra porque a gente tem utilizado cada vez mais a fibra e menos o metálico, a gente vai entender o porquê daqui a pouquinho. Quando a gente usa o pino, a gente está pensando em aumentar a retenção daquela restauração, tá? E quando a gente fala de retenção adesiva, a gente vai começar a falar sobre esse selamento dentinário imediato, que é o famoso IDS. Se vocês estudam dentística, resina, adesivo, vocês já ouviram falar sobre isso. É o pilar da adesão estrutural. Então a gente tem a adesão básica, que é uma adesão feita por sistema adesivo, né? E aí, a depender da qualidade do seu sistema adesivo, da marca que você está utilizando, você vai ter potenciais de adesão, que a gente chama de megapascal ou magnipascal, né? Que se a gente usa, por exemplo, um ambar universal, você vai ter um nível de adesão de 20 megapascal, por exemplo. Se você usar um OptiBond, você vai ter 35 megapascal. Se você usa um Clearfield, você vai ter 42 ali, 48 megapascal, a depender de toda a qualidade técnica que você utilizou. Lembrando que isolamento absoluto para adesão é primordial. Se você não faz isolamento absoluto, você compromete o potencial de adesão do teu trabalho. Tá? Então, tudo que a gente vai falar aqui de substituição de pino por adesão pura, a gente tem que trabalhar com isolamento absoluto. Então, como que eu otimizo ali a minha adesão, né? Através do IDS. O IDS ele vai garantir uma adesão na dentina, aquela dentina fresca, relativamente sadia, ou seja, aquela dentina que apareceu no dente após o meu preparo. Eu fiz o preparo, tirei a cárie, tirei aquelas estruturas fragilizadas, aquele esmalte sem suporte dentinário, e aquela dentina limpa que ficou ali, ela é a dentina fresca que a gente vai chamar, tá? Uma dentina sadia. E aí, com o IDS, a gente previne falha associada à contaminação por fluidos. Por quê? A partir do momento que aquela dentina está exposta à boca e caiu saliva naquela dentina, essa saliva ela vai penetrar, ela vai contaminar aquela dentina e isso pode atrapalhar a adesão, pode atrapalhar a formação da camada híbrida. Então, independente se futuramente eu vou fazer uma cimentação de uma coroa, cimentação de uma restauração indireta, se eu deixei dentina exposta, eu vou ter minha adesão comprometida. Então, como que eu faço? Eu vou fazer com o IDS, eu vou ter uma força de união aumentada. E o trabalho ali do Magno Pascal, ele mostra que fazer o IDS potencializa a força de união em até 400%. Tá? Ou seja, em até 4 vezes mais. Então, um adesivo que eu teria, por exemplo, uma adesão de 10 megapascal, utilizando o IDS, eu consigo chegar próximo a 40 megapascal de adesão. Entendeu? Óbvio que isso vai variar de adesivo para adesivo. Não quer dizer que eu vou pegar um Clearfield
ou um OptiBond que já tem um potencial de adesão ótimo, por exemplo, 35 MPa de adesão, e eu vou colocar o IDS e ele vai aumentar para 70 megapascal. Não é isso, tá? Ele pode chegar até 400 megapascal. Só que se a gente consegue aproximar o potencial de adesão até 50 megapascal, já está ótimo. Por quê? O que é 50 megapascal de adesão? É a mesma força de adesão da junção do esmalte com a dentina, aquela junção amelo-cementária. Ou seja, na odontogênese, a junção do esmalte com a dentina, ela tem em média 50 megapascal de adesão. Então, se eu alcanço algo próximo disso, eu estou alcançando uma adesão quase que fisiológica, quase que é do próprio organismo. E outra coisa também é a proteção pulpar em casos de dentes que eu vou fazer uma reabilitação adesiva que eu não envolvi tratamento endodôntico. Então, eu tenho um dente que virou uma classe 2, uma MO, né, uma mesioclusal, ou uma ocluso distal, ou uma mesiocluso distal, ou só uma oclusal que seja, e eu tenho uma polpa viva ali, eu fazer o IDS, além de eu aumentar o potencial de adesão da minha restauração, eu ofereço uma proteção imediata à dentina e à polpa, reduzindo o risco de sensibilidade, né? Então, a gente tem muito caso de dentista que não troca restaurações de amálgama por risco de sensibilidade. Ah, eu não vou trocar amálgama porque eu tiro a amálgama, boto resina e eu começo o paciente a ter sensibilidade. Se você faz o IDS, o selamento dentinário imediato, você acaba com esse problema de sensibilidade. Tudo bem? Só para vocês entenderem o que é o selamento dentinário imediato, é basicamente o seguinte: eu fiz o preparo do meu dente, estou com aquela dentina limpa, faço ataque ácido fosfórico, lavo, seco, faço a clorexidina, né, para prevenir a reabsorção das fibras colágenas da dentina, tudo bem? Depois eu faço o quê? Eu faço primer, volatizo, faço adesivo, sopro, volatizo, jogo ar, faço a fotoativação e aí eu tenho a formação da camada híbrida. Depois disso, eu venho com uma fina camada de resina flow, ou seja, uma camadinha de meio milímetro de resina flow ao redor de toda a dentina que estava exposta naquele preparo. E fotoativo. Pronto, meu IDS está feito. Ou seja, eu colocar uma fina camada de resina flow em cima do meu adesivo e fotoativar, eu aumento em quase 400, em 4 vezes o meu potencial de adesão. Ou seja, é algo simples que qualquer dentista consegue fazer. Não é uma técnica muito complexa, correto? Depois disso, a gente pensa nos pinos, nos retentores intrarradiculares. Então, o que a gente tem que pensar? Que a gente tem o fator, o coeficiente de expansão térmico linear. A gente estuda muito isso quando a gente vai estudar na faculdade, na graduação, sobre amálgama, onde a gente vê que o metal ele expande e contrai mais do que a dentina, correto? Então, a dentina ela tem um fator de contração de polimerização de 18, mais ou menos, tá bom? Quando eu falo de um pino metálico, a gente tem um fator de contração de polimerização e expansão de 200. Ou seja, ele se expande e se contrai 10 vezes mais do que a dentina. O que isso significa? Eu tenho um material, se eu fizer um pino metálico no dente, eu vou ter um material que ele se expande mais do que a dentina consegue se expandir e que se contrai mais do que a dentina consegue se contrair. Então, a chance de eu forçar trincas nesse dente e forçar microinvaginações, gaps entre a dentina e o pino e gerar uma infiltração futura é muito grande. Quando a gente fala do pino de fibra, a gente vai ter essa contração entre 20 e 40. Ou seja, 20 ligeiramente acima do que a dentina é, e 40, por mais que seja alta, é muito longe ainda do pino metálico. O que vai variar isso aqui? A marca que você usa do seu pino de fibra. Né? Quanto mais você usar uma marca boa de pino de fibra, mais próximo do 20, do 20 de fator de coeficiente de expansão ele vai estar. Tá bom? Então, materiais rígidos demais, ele vai concentrar a tensão.
Materiais isoclásticos ou isoelásticos, eles distribuem a carga. Quando a gente fala de pino metálico, a cimentação dele muitas vezes vai ser feita pelo quê? Pelo fosfato de zinco. Então vai ser uma cimentação puramente por imbricamento mecânico. Ela não tem adesão, ela só trava lá dentro. E o que, que essa trava faz? Toda a carga de mastigação, quando ela vem da oclusal, ela vai ser direcionada em um sentido único para a ponta do pino metálico. Essa força direcionada para a ponta do pino metálico, ela vai se dissipar lá na região apical. Você pode ver, a maior parte de fratura radicular vertical ou oblíqua que leva o comprometimento de um dente à necessidade de uma extração dentária e reabilitação com implante é porque o dente fazia uso de pino metálico, tá? Com o pino de fibra, além dele ter essa flexibilidade de contração e expansão, a cimentação dele é adesiva. Então ele vai ser colado ao longo de toda a raiz. E essa colagem, essa adesão dele ao longo de toda a raiz, quando ele recebe uma carga oclusal, ela distribui ao redor de toda a raiz. Beleza? E aí a gente vem para o efeito férula, que é a regra de ouro aí, quando a gente fala da ausência do pino, ou até o uso do pino com o intuito de preservar, reduzir o risco de fratura. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma raiz onde eu tive uma coroa, uma perda total de coroa, e você vê que ela está totalmente lisa, reta, horizontal. Eu não tenho o que a gente chama de férula. Se eu faço uma coroa total adesiva aqui, sem pino, sem nada, ela tem grandes chances de soltar, descolar. Beleza. Se eu faço um pino aqui, principalmente um pino metálico, eu tenho muita chance de fratura dessa raiz. Agora, quando eu faço uma férula, que nada mais é do que eu deixar um pescoço de dentina ali ao redor do meu canal, ou seja, fazer isso aqui, ó. Lembrando, isso aqui não é resina, isso aqui é dentina. Então eu vou ter que fazer um leve desgaste ao redor do dente, na região cervical, que eu tenho que deixar no mínimo 1,5 mm a 2 milímetros de altura e uma espessura mínima de 1 milímetro dessa férula. Qual que é o benefício disso aqui? Ele vai fazer um efeito de abraçamento no meu monobloco. O meu monobloco ele vai abraçar a raiz, né? E isso faz com que proteja o selamento apical e previna muito as fraturas. Então, quanto mais alto e mais espesso é essa férula, melhor é o prognóstico e muito menos necessidade de pino eu vou ter, mesmo que seja uma coroa total. E vocês vão ver sobre isso. Então, olha só que legal. Vamos falar sobre falha, certo? Vamos comparar pino metálico versus adesão estrutural. Comparativo e consequência. Quando eu tenho um pino metálico, olha só, ele é um metal cimentado puramente por fosfato de zinco, fazendo imbricamento mecânico. Então, quando ele tem uma força oclusal, toda a carga mastigatória, a força vai vir para esse ponto. E pode acontecer de fraturar uma raiz aqui, ó, nessa região. Ou fratura vertical, principalmente se você faz um desgaste muito grande. Outro ponto importante que eu não falei, mas vou falar agora. Quando a gente vai fazer um preparo para pino intrarradicular, a gente vai entrar com uma broca Largo, uma Gates ou até uma própria broca do fabricante daquele pino. O que eu faço com isso? Eu removo dentina sadia. Eu aumento o tamanho do conduto e reduzo a quantidade de dentina. Então, quanto menos dentina eu tenho no dente, mais eu fragilizo a estrutura dele e maior a propensão de fratura. Então, eu já peguei casos onde entraram com uma gate, sei lá, 4, 5, 6 e abriram tanto o canal que ficou uma fina camada de dentina daquela raiz. E é óbvio que isso vai fraturar, tá? Então, mesmo que você vai fazer um pino, use pinos cada vez menos calibrosos. Hoje, por exemplo, a FGM tem pinos aí de 0,4 milímetros, né? Porque eles já entenderam isso e outras fabricantes também estão seguindo essa linha. Então, mas assim, o pino, qual que é a falha dele, né? Quando eu falo de pino metálico, principalmente.
fratura radicular vertical. O pino de fibra adesiva, de fibra de vidro adesivo, ele pode gerar essa fratura também, se for mal feito, se for muito desgaste de dentina, se o ajuste oclusal final não foi feito corretamente. Então, se o dente ficou com contato prematuro, com alguma interferência oclusal, vai aumentar muito esse risco, tá? Então, geralmente o pino ele vai estar associado, quando tem falha, ele vai estar associado à fratura radicular e, na melhor das hipóteses, o pino soltar, né? E eu tenho que fazer todo o protocolo de cimentação de novo do pino, moldar, fazer uma nova coroa e tudo mais. Já quando eu falo de uma adesão estrutural ou monobloco, o tipo de falha que ele pode gerar para mim é um descolamento da resina ou a fratura da própria resina e não do dente. E qual que é a consequência disso? É uma consequência favorável, porque é reparável. Por mais que aquela coroa solte, por mais que aquela coroa de resina, por exemplo, quebre no meio, eu não comprometi o dente. O dente está lá. Eu faço de novo, sabe? Eu consigo moldar de novo, reparar, então eu preservo a estrutura dental. Então, essa é a diferença. E aí a gente entra nas ribonds, papel das fibras de vidro. Né? Se eu for falar da origem da ribond e tudo aqui, a gente vai ficar 2 horas falando. Mas eu vou trazer o resumo objetivo clínico para vocês. Tá? O objetivo da ribond é fazer um reforço sem desgaste radicular. Por quê? A ribond, só para vocês terem uma ideia da origem dela, o cara que desenvolveu a ribond para odontologia, ele tirou essa ideia das fitas de reparos usadas em asas de avião. Sabe aquelas fitas que eles colocam em microtrincas de asa de avião, que são fitas que parecem o silver tape, elas têm fibra de vidro. E elas conseguem fazer o quê? Fazer um vedamento daquela trinca, daquela fratura da asa do avião. Eu estou falando de microfraturas que podem acontecer enquanto não se faz uma manutenção, né, melhor. E essa fibra, ela consegue manter a flexibilidade da asa do avião que precisa para ele conseguir voar. Então, da mesma forma, ele trouxe isso para a odontologia, olhou para o dente e falou: cara, se eu colocar essa fibra no dente, ela absorve o impacto, ela tem essa leve flexibilidade que consegue copiar a flexibilidade da dentina, eu evito muito as trincas. E é isso que acontece. Essa fibra ela vai fazer uma dissipação das tensões de contração. Ela ajuda a gerenciar as forças geradas durante a contração de polimerização, a mastigação e protege o dente, impedindo que se propague fraturas radiculares ou dentinárias. Então, ela vai interromper a propagação dessas trincas. Então, aquela microfratura que pode crescer e virar uma fratura radicular, ela impede, tá? E aí, hoje em dia, tem se usado muito o ribond para substituição do pino em casos que indicariam o pino. Não sei se vocês já viram alguns casos nas redes sociais ou em alguns artigos, onde é colocada a fibra ribond como uma forma de U ou em V dentro do conduto. Depois se faz o núcleo, molda e aí você faz a reabilitação que você quer, né? Tem alguns dentistas que trabalham muito na biomimética também, mais do que eu até, que vão além, né? Eles fazem restaurações em mão direta, utilizando puramente a fibra. Não faz nem coroa total, assim, de forma indireta, né? Na minha visão, assim, fazer dessa forma, eu que trabalho com prótese também, eu acho um pouco arriscado. Então, assim, eu defendo a linha de moldar, fazer um trabalho indireto, um monobloco único e cimentar. Tá? A durabilidade, ao meu ver, é mais importante, é maior. Ah, Bruno, tudo bem, mas a gente tem vários dentes aí com pino metálico, com pino de fibra, que duram aí anos, né? E aí você está vindo com uma ideia, a odontologia está vindo com uma ideia de substituir isso, de tirar o pino, né? E qual a durabilidade disso, né? Se eu faço uma coroa total puramente com férula, sem pino, ou se eu faço, por exemplo, uma overlay, uma onlay, sem pino nenhum, qual que é a durabilidade disso, né?
Então, o Sarkis-Onofre, ele pensou nisso. Em 2016, ele desenvolveu uma revisão sistemática com meta-análise, fazendo uma comparação de vários relatos de casos, de vários trabalhos, com em torno de 9 anos de duração, comparando taxa de sobrevivência de dentes com pino de fibra e taxa de sobrevivência de dentes sem pino de fibra. Ou seja, aquele dente que comumente seria usado pino, parte foi trabalhado com pino, parte foi trabalhado sem pino. E foi feito essa análise aí ao longo de 9 anos. E o que ele notou de resultado? Que as taxas de sobrevivência de ambos, elas são quase iguais, com 1% ali de favorecimento para o pino de fibra. Aí, óbvio, né? Podem ter diversas variações no trabalho que podem gerar essa variação de 1%. E mesmo assim, clinicamente falando, é uma variação muito mínima, tá? Então, o que a gente entende com esse resultado? Que colocar pino ou não colocar pino não necessariamente aumenta a taxa de sobrevivência daquela reabilitação protética, daquela restauração. Podem ter outros fatores envolvidos que podem aumentar. O que eu acredito e que a literatura mostra é a adesão. Se você fez uma má adesão, uma má adaptação e um mau ajuste oclusal, isso tem uma taxa de falha muito maior do que eu decidir colocar um pino ou não pino. Né? Então, exemplo, vamos supor, eu vou colocar pino. Coloquei o pino no dente. Fiz uma coroa, fiz uma reabilitação. E aí, essa reabilitação, eu não fiz um ajuste oclusal legal. Eu não fiz ali uma oclusão legal, deixei com interferência oclusal, deixei com contato prematuro. Vai dar problema. Da mesma forma, se eu faço sem fibra, sem pino de fibra, mas faço tudo certinho, adesão correta, ajuste oclusal correto, eu vou ter uma durabilidade muito boa, tá? Então, o que a gente tem que levar em consideração é o protocolo correto. E qual que é o protocolo, né? Se eu for utilizar pino, eu faço alívio da guta seguindo os princípios do pino. 2/3 de preparo de conduto, a raiz ela tem que estar pelo menos metade do substrato em suporte ósseo, eu tenho que deixar pelo menos 4 milímetros de obturação apical, e o preparo no sentido mesodistal, no sentido de corte axial, ele não pode ser maior do que 1/3 do remanescente de dentina, para eu ter parede para suportar aquele pino. Agora, se eu vou trabalhar com ribonde no lugar do pino, eu faço um alívio muito menor. Eu tiro em torno de 2 a 3 milímetros de guta, ou seja, a ribonde ela vai entrar só na porção cervical. Qual que é a vantagem disso? Dissipação de força é muito menor, é muito maior, perdão. Então isso faz com que eu preserve mais a raiz. Então é opcional. Se eu vou fazer o pino, né, dependendo do meu caso, lembrando que, Bruno, é uma coroa total. O que eu faço? Eu posso trabalhar com a férula antes de considerar o pino. Se eu estiver nesse caso aqui, né, aí o pino seria muito indicado. Só que a gente consegue ver na literatura também outras opções. Por exemplo, se eu estou nesse caso aqui, eu posso considerar fazer o aumento de coroa clínica periodontal para eu expor aqui 2 milímetros dessa raiz e eu conseguir fazer esse preparo de 2 milímetros e fazer a minha férula de dentina. Lembrando, férula tem que ser de dentina, não pode ser de resina, porque não vai funcionar, tá? Ou então eu faço, se eu estou com esse caso, eu posso fazer um tracionamento ortodôntico, tracionar esse dente, extruir 2 milímetros, para eu conseguir fazer o preparo da férula. Tudo bem. Depois disso, a gente vem para o protocolo. Então, eu precisei fazer o pino, ou precisei fazer a ribonde, era uma coroa total, faço essa primeira etapa. Não precisei, não vou usar pino, né? Não vou usar nada disso, eu já vou para essa etapa, que é a limpeza do conduto ou a limpeza do substrato ali mesmo. Que eu vou utilizar um ultrassom com óxido de alumínio ou óxido de bicarbonato para higienização, né? O jateamento lá. Ou, se eu ainda não tenho esse equipamento, eu não trabalho com isso, eu posso fazer uma profilaxia com pedra pomes, tá?
e escova de Robson ou uma escova de carbeto de silício. Já vai ajudar bastante após o preparo. Tá? Depois disso, eu venho com a construção do IDS, que a gente já viu. Ácido fosfórico, primer, adesivo. Posso aplicar ali a clorexidina, né, depois do ácido para evitar a degeneração das fibras colágenas, legal. Fotoativo, venho com uma fina camada de resina flow por cima disso e fotoativo. Selei toda a minha dentina. A minha dentina deixou de estar exposta em boca. Lembrando que tudo isso feito com isolamento absoluto. Tá bom? Depois disso, eu venho inserindo o meu material. Então, se eu vou utilizar fibra de a Ribond, eu posso utilizar uma resina bulk fill para colar ela lá. Eu posso usar a própria Everex, que é uma resina composta que ela tem fibra de vidro na própria composição. Qual o cuidado, o único cuidado que eu tenho que ter com a Ribond ou a Everex? A Ribond, ela não pode ficar exposta para fora do meu preparo. Por quê? Se eu fico com um mini pedaço exposto, aquelas fibras elas se abrem e gera contaminação e eu comprometo todo o trabalho. Então a minha Ribond ou a minha Everex, ela tem que ficar toda protegida por uma resina normal ao redor dela. Então se eu vou usar, depois eu tenho que fazer um núcleo com uma espessura de resina que aguente ali eu fazer o meu preparo de coroa total ou meu preparo de inlay, onlay, overlay, que consiga manter as fibras de vidro protegidas, tá? Essa é a ideia. E aí eu venho, depois eu moldo, faço ali a restauração final, seja ela em restauração direta, em lay, on-lay, overlay, tá? Coroa total. E aí você pode me perguntar, Bruno, qual que é a posição que eu tenho que colocar a fibra Ribond? Ainda tem estudos avaliando essa diferença. Se eu colocar ela no sentido mesodistal, é melhor ou pior? Se eu colocar ela no sentido vestíbulo lingual, é melhor ou pior? Se eu coloco ela no formato de U, se eu coloco ela no formato circular? Então, o que se entende hoje? Use a fibra, independente da posição, tá? Com exceção ali, se eu for usar ela no lugar do pino, eu vou usar ela no formato de U ou um formatinho de V, tá? Eu vou cortar o pedacinho dela e vou colocar ela ali dentro do conduto, tá? Então, qual que é a conclusão, a mensagem para vocês levarem para casa, né? É lembrar a função do pino, do retentor intraradicular. O pino, ele serve para reter o núcleo e, consequentemente, reter a tua restauração ou a tua reabilitação protética. Ele não reforça o dente. Isso eu acho que na odontologia hoje a gente já entende muito bem que o pino não serve para reforçar raiz, né? Mas galera das antigas que às vezes não se atualiza ainda pensa em colocar o pino para fortalecer o dente. Tá errado. Adesão versus mecânica. A adesão ela sempre vai superar a parte mecânica, tá? Desde que a arquitetura do dente esteja preservada. Então, se eu preservei a estrutura, quanto mais paredes eu tenho no meu dente, se eu fiz o meu IDS, se eu fiz rebond ou não, tudo isso vai influenciar muito, tá? E prevenção é o ideal. Então, é melhor o melhor pino é aquele que você não precisou colocar, porque a gente viu aqui nos slides anteriores que os acidentes com pinos intrarradiculares, eles levam a um prognóstico muito mais negativo do que umas reabilitações que você não usa pino. Então, lembrar sempre da função primária dos retentores e da importância de preservar a estrutura dental para um melhor prognóstico. Se eu tenho dentina sadia, eu preservo. Essa é a ideia, tá? Então, a gente começa a sair um pouco também daquela ideia de preparos convencionais de prótese, porque aqueles preparos que a gente vê até no YouTube, vídeos fazendo preparo de inlay, onlay, overlay certinho daquele jeito, aquilo ali é para a época que a gente utilizava restaurações metálicas. Cerâmica e IMEX funcionam também. Mas como a adesão tem evoluído cada vez mais na odontologia hoje, você fazer um mínimo preparo, e você pode fazer um preparo até ultra expulsivo, que você ainda vai conseguir colar. E eu vou dar exemplos para vocês aqui, tá? Então, por exemplo, olha esse dente aqui. Esse é um paciente que ele tinha
uma perda da cúspide mesiolingual do molar inferior, e ele tinha ali uma dentina terciária, uma dentina esclerosada, polpa viva, sem quadro de pulpite. A polpa estava saudável. Fazia o teste térmico, respondia, tirava o teste térmico, parava de responder. Saudável. E isso daqui, na radiografia, muito próximo à polpa, né? E aí, o que eu pensei? Abro e faço o tratamento de canal? Faço um pino depois? Ou não? Né? Ou tento salvar? Qual que foi a minha conclusão com esse paciente? Eu falei, olha, a gente pode tentar salvar esse dente sem precisar fazer canal, tá? Você quer tentar? Se precisar fazer o canal, a gente faz depois. Quer tentar? Quero. O paciente topou fazer. O que a gente fez aqui? IDS e a biobase. Então, tirei toda a dentina contaminada. E você percebe que eu fiz ao redor de todo o preparo, eu tenho dentina sadia. Aqui no meio, onde é a parede pulpar, eu tenho dentina terciária. Deixei ela lá. Mas ao redor, eu precisei deixar 3 milímetros de dentina sadia. Isso é muito importante para adesão, tá? Depois disso, fiz ácido, primer adesivo, fiz a resina flow e fiz uma camadinha de resina condensável aqui. Nesse caso, eu não usei ribond, mas eu poderia usar a fibra ribond aqui, tá bom? E aí eu moldei, fiz ali a restauração indireta em resina composta, então isso aqui fui eu mesmo que fiz, tá? E cimentei na boca do paciente. Aqui está a peça cimentada. Cimentei também com resina. Então você vê que a interface de cimentação fica imperceptível quase. Fiz o ajuste oclusal, você pode ver aqui os papéis de carbono, as manchas de carbono, onde eu fiz o ajuste oclusal, tá? E esse dente tem 3 anos em boca, nunca soltou, nunca infiltrou, nunca deu dor. Polpa viva, tá lá. E eu acompanho esse paciente. Esse paciente é meu até hoje, vai no meu consultório, a cada 6 meses fazer acompanhamento, profilaxia, e o dente está lá, íntegro. Olha esse outro exemplo. Esse outro exemplo eu não vou ter as fotos do passo a passo, porque eu não consegui pegar. Tá na minha ficha, tá lá no meu sistema do consultório, mas eu não consegui pegar. Essa paciente, ela tinha uma obturação de gesso, um cotosol aqui. E aí, por muito tempo, muito tempo. E aí, o que que acontece? Depois que eu tirei todo esse cotosol, você pode perceber que no dente de trás deu até uma cárie. Eu tirei essa cárie depois. Mas olha só a destruição desse dente, né? Aqui seria indicado, sim, em alguns casos, se eu considerar, poderia usar um pino na palatina aqui, tá? Ou a ribonde. O que eu fiz? Preparo, aumento de coroa clínica, fiz o IDS, óbvio, aumento de coroa clínica, isolamento absoluto, aí sim, fiz o ácido primer adesivo, fiz o IDS, fiz a biobase com resina, moldei, confeccionei a peça e aqui está ela cimentada. Sabe o que é o interessante desse caso? Não utilizei pino de fibra de vidro, não utilizei pino metálico. Sem retentor, tá? Tá em boca do paciente até hoje. Então, assim, 2 anos e acompanhando. Nunca tive problema com esse dente. Percebe a cimentação, a interface, como foi cimentação com resina, você quase não percebe. Perceba a gengiva sadia, saudável após o aumento de coroa. Então, né, reposicionamos o espaço biológico. E aqui é a linha de cimentação cervical. Adaptação proximal, certo? Então, refiz o ponto de contato e é isso. Esse outro caso foi um dos casos mais desafiadores para eu fazer isso. Era um dente que tinha restauração classe 5, tinha um metal aqui, e eu tirei tudo. Foi desafiador até para isolar, tá? Na época, isso aqui foi feito em 2021, eu não tinha ainda tanto domínio de isolamento quanto eu tenho hoje, tá? Mas para o que eu fiz na época, tá muito bom, tá? Porque eu consegui isolar. Bruno, ficou uma gengiva aparecendo aqui. Eu colocaria uma fita Teflon,
ou uma barreira gengival, tá? Beleza. Enfim, o que eu fiz aqui? Tratamento endodôntico desse dente, tá? Essa parede aqui, ela estava sem suporte nenhum. Ela tinha 1 milímetro de dentina e olha lá. Se eu deixasse, ia fraturar. Então, o que eu fiz com ela? Tirei. Tirei tudo isso daqui. E aí virou isso daqui, ó. Tá? Virou uma overlay, basicamente. Fiz o tratamento endodôntico e tudo. Fiz o levantamento de margem. O que é o levantamento de margem? É aquele dente que o término cervical ele está muito abaixo da gengiva, né? Mas a ponto de você conseguir elevar com resina sem necessariamente fazer um aumento de coroa clínica. Ou seja, ele ainda não está invadindo o espaço biológico. Fiz ali o levantamento. Nesse exemplo, como eu fiz lá em 2021, eu ainda não tinha tanto domínio de técnica de biomimético quanto eu tenho hoje, eu fiz um pouco mais alto. Você percebe que está bem alto esse levantamento de margem. Eu poderia ter parado com ele aqui, ó. Mas eu fiz um pouquinho a mais. Enfim, aqui é a sessão depois que eu fiz o canal, fiz a biobase, fiz o IDS. Aqui eu terminei ali essa parte da biobase e entrei para. Ficou assim. Esse foi o resultado, né, imediato. Depois moldei isso daqui, confeccionei a peça, tá? E aqui é o antes, né, o pós primeira consulta, né, que aqui está com curativo endodôntico. Aqui é a peça que eu fiz e a cimentação com resina composta, e aqui é o resultado final desse caso. Olha lá. Esse caso. Sem pino, sem retentor intrarradicular. Está aí há 5 anos em boca. Não soltou até hoje e provavelmente não vai soltar. Por quê? Respeitei protocolo. Isolamento, IDS, biobase, levantamento de margem, tudo direitinho. Tá? Esse outro exemplo. Esse aqui é interessante. Era um paciente que ele tinha uma restauração em serômero, que vivia soltando e ele começou a dar uma fístula, um abscesso crônico. Ele já tinha esse canal tratado desse jeito. O que eu falei para ele? Vamos retratar esse canal. Retratei o canal, então aqui removi a obturação. Aqui ainda ficou um pouquinho de guta, percha. Depois eu removi tudo ali, as limas passando, mostrando que passei até um pouco a mais do ápice. E aqui o resultado final da obturação. Nessa época eu ainda não utilizava radiografia digital, eu usava analógica, então a qualidade de imagem não está 100% aqui. Mas vocês percebem que a obturação está certinha, em ambas as raízes, fiz até um pouquinho de puff apical e, o mais importante, cessou a fístula, né? Óbvio que não foi inseção única, tá? Fiz medicação intracanal, de hidróxido de cálcio e tudo. Esse é esse caso. Esse caso da radiografia é esse caso em boca. Olha só o tanto de perca de estrutura de coroa que eu tive. Certo? Eu não tenho coroa aqui. Então, esse foi o isolamento com muito sacrifício. Primeira sessão aqui com barreira gengival para eu conseguir trabalhar o tratamento endodôntico. Só que eu pensei, cara, isso aqui está muito difícil para eu isolar. Eu vou fazer um levantamento de margem. Então, o que eu fiz aqui? Com resina, eu levantei toda a margem ao redor do dente. Né? Para quê? Para facilitar o meu isolamento nas próximas sessões. Bruno, isso que você fez é a tal da férula? Não. Por quê? Lembra que eu falei? A férula tem que ser com dentina. Eu fiz isso com resina. Então, isso aqui não é a férula. Mas por que você fez, Bruno? Quem é endodontista sabe. Para facilitar a irrigação. Se eu fico irrigando com hipoclorito nessa situação, por mais perfeito que é o meu isolamento, pode ficar vazando hipoclorito ou clorexidina para a boca do paciente. Desse jeito, eu consigo evitar isso, tá? E aí, depois que eu fiz isso, tratei o canal e tudo mais, olha só aqui o núcleo. Nesse caso, como eu estava nessa situação, não tinha férula, não tinha estrutura parede nenhuma, o que eu precisei fazer? Usar retentor intrarradicular. Aqui eu usei um pino de fibra de vidro, tá? Fiz o núcleo,
Ah lá, olha aqui, o pino de fibra aparecendo, né? E o preparo de coroa total. E aqui, depois, a cimentação. Aqui eu fiz uma coroa total de IMEX, que é o de silicato de lítio, né? E ajuste oclusal, cimentadinho, bonitinho. E esse dente está em boca até hoje, em torno de 4 anos aí. Nunca soltou. Então, você percebe que a gente tem que entender quando usar o pino e quando não usar, tá bom? Aqui eu vou deixar um QR Code que vocês podem escanear e ele vai abrir um arquivo em PDF com um resumo em espanhol e em português de tudo que foi falado aqui hoje. Então, se vocês quiserem reler, tá? E a gente utilizou essas referências bibliográficas para trazer esse conteúdo para vocês. O Diet ali a gente fala sobre a questão é uma revisão sistemática avaliando a estrutura física. Então é ele que viu que aquela questão da quanto mais parede tem no dente, menos necessidade de pino eu preciso, tá? O Ferraris ele que em resumo traz a questão do estudo da férula, tá? Com a meta-análise ali avaliando o efeito da férula. O Magni é a própria avaliação do potencial de adesão da parte restauradora biomimética da dentística, tá? Mantendo o máximo de estrutura íntegra do dente e apostando muito na adesão, no IDS, na biobase. Tá? E o Sarkis Onofre ali, ele traz para a gente aquela análise de 9 anos acompanhando dentes, com uma revisão sistemática e meta-análise, mostrando para a gente a comparação de coroas com pino e sem pino, né? E a durabilidade disso em 9 anos, onde a gente viu que é uma diferença de 95% para 94%. Então, isso leva a gente a pensar se será que é o pino mesmo que mantém